Perdeu o jogo do seu time e tá a fim de assistir na íntegra? Na Zapping você tem essa opção, porque lá eles têm replay de até 7 dias corridos. Corre pra assinar. Eu lembro de um entreveiro que houve no Twitter entre você e o Mauro César Pereira. Que aí eu me lembro que você chegou até a desativar, eu acho Twitter, que na época, né? o Twitter. O Twitter. Não tem até hoje. E você nunca mais voltou? Não, Twitter não. Primeiro, o que aconteceu ali? E segundo, o Twitter, você acha que ele é muito tóxico? Então, eu acho que o Twitter é uma rede mais agressiva, assim, porque as pessoas, elas falam... Num tom... qualquer coisa parece que já estão colocando ali em segundos, né? Não param para analisar alguma coisa. E é muito fácil eu jogar e marcar uma pessoa do que eu ir lá na rede da pessoa para falar para ela. Claro. Então, acho que o Twitter é mais assim. O que aconteceu, eu estava na transmissão de um jogo e esse questionamento de bola na mão, mão na bola, bate uma parte do corpo e depois bate na mão, não é pênalti. Criaram isso como uma verdade e que não é verdade. Então, existe o lance que se pegar na barriga e não pegar no braço, vai depender da posição do braço, e não se pegou na parte de um corpo primeiro e depois no braço. Entendi. Então, existem situações que vai ser pênalti, existe situação que não vai ser pênalti. Até agora, essa regra de mão na bola, bola na mão, ela é muito confusa. E a gente divergiu nessa opinião. Por exemplo, Sim. eu estava na transmissão, dei a minha opinião, e ele no Twitter tinha uma outra opinião sobre o lance e me marcou. Ah, ele te marcou. E eu fui lá e respondi em relação à regra do jogo. Talvez eu não tenha respondido tão educadamente, porque na hora também tu fica com raiva da maneira com que foi colocado. Mas assim, eu não saí exatamente por causa disso. Eu já queria sair do Twitter, porque pra mim não estava acrescentando em muita coisa. Nem sabia que jamais... não passava pela minha cabeça jamais a repercussão que daria disso, de eu ter saído do Twitter. Pra mim, ninguém nem olhava a minha conta, então não ia fazer diferença na minha cabeça eu ter saído ou não. Daí depois que eu vi essa repercussão toda, eu liguei pro Mauro César, porque a maneira com que eu respondi depois, eu vendo a minha resposta, talvez não foi uma maneira... Não era eu, tipo assim, não é o meu comportamento normalmente. Você falou pra ele fazer um curso de arbitragem, uma coisa nesse sentido. Provavelmente deve ter falado isso. E ele falou algo de... Vocês estão sabendo antes. Faz jornalismo. Vocês printaram isso? Não, é que a gente leu. Não, é que é um caso bem famoso. Então, mas eu conversei com ele logo depois, falei a minha visão, pedi desculpa pela maneira com que eu respondi, mas que jamais teria sido em relação a eu ter saído por causa dele, porque eu poderia voltar na hora, tranquilo. Mas foi uma opção mesmo, tanto que eu não tenho até hoje. E aí vocês acertaram? Sim, total. Depois a gente trabalhou junto na SBT. Ele pediu desculpas também pela maneira com que ele falou comigo, que ele tinha uma opinião sobre o lance, mas respeitava a minha opinião, e talvez a maneira com que a gente falou na rede social, que, não foi ideal. Que é a maneira que está escrita, quem está lendo aquilo ali parece que estão se matando, né? Não tem sentimento nenhum, é a leitura crua. Né? Isso. Mas depois, assim, foi no mesmo dia que eu falei com ele, ou talvez no outro dia, mas assim, não teve um espaço. Então a gente se acertou ali. Porque eu não gosto disso, sabe? De ficar levando uma... Claro. Até porque, sabe? Né, ainda mais essa nova função, você pode trombar com qualquer um na mídia, e aí fica uma opinião. Eu acho que assim como as pessoas, eu quero que as pessoas respeitem minha opinião, eu tinha que ter respeitado também a opinião dele, que era diferente da minha. Claro. Então tá tudo certo, sabe? Então, a partir do momento que você deixa claro que, ok, eu vou respeitar, eu tô tentando te falar que é dessa maneira, mas... Você fica à vontade. É a minha opinião, e você tem todo o direito de pensar diferente, e ele falar a mesma coisa pra mim, ok, estamos tudo certo.